Como já explicamos em postagens que trataram do mesmo assunto, os versos de 27 e 28 de Mateus 16 formam uma unidade, não podendo, dessa forma, serem interpretados como partes independentes como sugerem alguns cristãos. Os versos se complementam formando um todo. Verso 27 diz: porque o Filho do Homem virá. O assunto aqui é a volta do Filho do Homem. Já o verso 28 diz: e vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Novamente o assunto central, nesse verso é a volta do Filho do Homem. Entre os versos não há nenhum termo que os torne separáveis e de ideias distantes um do outro. As declarações de Jesus resultam nas seguintes conclusões: Jesus ainda não voltou porque se isso tivesse ocorrido, alguns de seus discípulos ainda estariam vivos. Mas se Jesus está para voltar, como essas palavras poderão ser verdadeiras? Para termos as respostas a tudo isso, analisemos em profundidade diversas passagens correlacionadas ao tema. As primeiras são Mateus 26,63,64 e Lucas 22,66-70. Nessas, Jesus identifica o sumo sacerdote como uma das pessoas que estaria viva, em seu segundo retorno agora em glória. A volta de Cristo envolve julgamento de pessoas em dois polos: os bodes e as ovelhas. Portanto, não faz o menor sentido interpretar as palavras proféticas de Jesus como sendo aplicáveis ou dirigidas às pessoas de nossa época. Se a volta de Jesus fosse para nosso tempo, o sumo sacerdote e alguns dos discípulos de Jesus deveriam estar vivos até hoje. Outras passagens paralelas que tratam também da volta do Filho do Homem e que servem como evidência de que as palavras de Jesus de fato dizem respeito à sua época e não à nossa, são elas, em Marcos 13, 26, 31 e Mateus 24, 29, 34. Nessas passagens, Jesus acrescenta um elemento temporal que nos auxilia para identificarmos a época em que sua volta deveria ocorrer. Jesus usa a expressão esta geração. Essa expressão fixa a época, bem como as pessoas que presenciariam seu retorno. Para entendermos isso, basta fazermos comparação com os textos em que ela ocorre. A geração a qual Jesus se referiu em Marcos 13, 26, 31 e em Mateus 24, 29, 34 não envolve a que viria depois da de seus discípulos. Esta geração engloba o sumo sacerdote, bem como todos os judeus que não deram ouvidos à pregação de Jesus. A geração que não passaria sem que todas as coisas preditas por Jesus se cumprissem, é a de judeus de sua época. Essa geração não tem nada que ver com nenhuma geração de nosso tempo. Os evangelhos são muito claros em identificar a esta geração à da época de Jesus. Sempre que Jesus usou a expressão esta geração, ele a relacionou à geração de judeus. Esta geração a qual Jesus se referiu não envolve gentios. A expressão esta geração está ligada à ideia de julgamento da nação de Israel. A pregação de julgamento de Jesus é para uma geração de judeus que precisavam se arrepender de seus pecados. Esta geração, portanto, diz respeito aos judeus pecadores. A expressão a esta geração usada por Lucas, como podemos ver, é a mesma empregada em Marcos 13, 26, 31 e Mateus 24, 29, 34. Ante os elementos contextuais apresentados por Lucas, devemos nos perguntar quem era a geração maligna que estava pedindo um sinal a Jesus. Que geração maligna se levantaria com a rainha do sul? Que nação maligna se ergueria com os homens de Nínive para condená-la? A resposta a todas essas perguntas é a nação de Israel, ou os judeus da época de Jesus. O escritor de Lucas liga a nação maligna a esta geração e diz que esta geração terá como sinal o Filho do Homem, tal como Jonas o foi para os ninivitas. Perguntamos novamente: que geração teve como sinal o Filho do Homem tal como os ninivitas tiveram Jonas? Foi a nossa geração? É claro que não. Fica muito evidente que esta geração não é nenhuma pessoa de nosso tempo. Esta geração, tal como o contexto deixa bem claro, é outra senão a geração de judeus da época de Jesus que, como os ninivitas, estavam ouvindo uma mensagem para que se arrependessem. Jesus, tal como Jonas, ficaria 3 dias e 3 noites morto, e assim como Jonas serviu de sinal para os ninivitas, Jesus serviria de sinal para aquela geração de judeus incrédulos que, diferentes dos ninivitas, não quiseram se arrepender.
O sinal do Filho do Homem que seria dado a esta geração seria a ressurreição de Jesus após 3 dias de morto. E é importante perguntar: é a nossa geração que vai presenciar a ressurreição de Jesus depois de morto? O sinal do Filho do Homem seria dado a uma geração futura ou à geração daqueles judeus? Agora, especificamente no verso 50, Lucas 11, o escritor novamente conecta esta geração à geração de judeus do tempo de Jesus. Nele a expressão a esta geração está dentro de um contexto de condenação por atos ruins praticados. A nossa geração é culpada da morte do justo Abel e todos os profetas? É claro que não. A culpa de tudo isso recaía sobre a geração de judeus do tempo de Jesus. E esse era um dos motivos pelo qual Jesus estava condenando. Porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, e seja reprovado por esta geração. Lucas 17, 24,25. Por que Jesus comparou o relâmpago com o dia do Filho do Homem? O que provoca o relâmpago? Ele provoca um clarão. Jesus aqui simplesmente está dizendo que o Filho do Homem virá em glória, assim como o relâmpago é glorioso. Após comparar sua volta com o relampejar de um relâmpago, Jesus liga esta geração àqueles que o reprovarão. É importante perguntar: quem foi a geração que reprovou Jesus? Fomos nós que reprovamos Jesus ou foram os judeus do tempo de Jesus que o reprovaram? Foi em nosso tempo que Jesus padeceu? Será em nosso tempo que Jesus padecerá? O termo grego usado por Lucas, no verso 25, do capítulo 17, é sokopoi. Esta palavra grega refere-se a espectadores ou a observadores. A expressão esta geração se constitui de pessoas que observaram e que eram espectadoras daquilo que Jesus se referiu como sinais de sua iminente volta. O que certamente nenhum cristão de nosso tempo foi e nem será. Nosso argumento desmente os cristãos quando dizem que a palavra grega geneia pode significar várias coisas, pois o contexto indica que ela simplesmente queira se referir à geração de judeus da época de Jesus. O escritor Lucas, como dissemos, usou sokopoi, dentro do mesmo contexto que o usado em Mateus 24, ou seja, para Lucas, geneia, refere-se a espectadores, observadores de um evento, acontecimento. Não foram os cristãos de hoje que foram espectadores daquilo que Jesus falou, mas sim, os judeus de seu tempo. Mateus também faz uso de outra palavra grega andrês: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Mateus 23, 36. O grego andrês refere-se a homens, e diz respeito aos homens daquele tempo. E como já havíamos dito, o termo é usado também num contexto em que os judeus são considerados víboras e assassinos de profetas e que merecem o inferno. Em suma, a expressão a esta geração está diretamente ligada aos judeus do tempo de Jesus. Essa expressão em nenhum momento pode ser aplicada a pessoas de nosso tempo. As explicações dos cristãos, portanto, tentando de uma forma ou de outra distorcer as palavras de Jesus, para que elas se encaixem em suas crenças de que ele voltará em breve, não se sustentam. Esses que o fazem somente querem manter os desavisados, os ignorantes, numa eterna perspectiva de espera. Os que se beneficiam e lucram com todas essas mentiras nunca vão querer que esses realmente entendam textos bíblicos como esses.